Pessoal, estamos aqui iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais um episódio do nosso bate-papo técnico. Vamos ao nosso segundo capítulo, essa série que começou eu, treinador Gabriel, junto com o treinador Victor Fael. A gente iniciou algumas semanas atrás falando sobre progressão de treinamento e hoje a gente vem com mais um episódio falando sobre testes físicos e como controlar os seus níveis de intensidade nos seus treinos de corrida. O treinador Vitor está entrando aí com a gente para a gente começar esse bate-papo, vai ser bem legal. Deixa eu aceitar ele aqui. Fazer também menção a Master, que nesse período aí de pandemia especialmente está com planos bastante especiais e acessíveis que cabem no bolso de todo mundo. Depois dá uma conferida e olhem lá. E aí, Vitor, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Tudo jóia? Bem. Beleza. E aí, animado para esse nosso segundo episódio? Vamos lá. A gente tem continuidade no que a gente já fez lá, né? Falando um pouco de treinamento. Vai vir aí para acrescentar um pouco mais. Beleza. Você consegue me ouvir bem? Meu áudio tá bom para você? Como que tá aí? Tá ótimo, tá ótimo. Tá tranquilo? Então, beleza. Sua iluminação tá legal também. Se seu áudio tá dando um pouquinho de pique, mas dá para levar. Então, eu vou estar aqui melhor para não ter problema. Beleza. E no mais, segue treinando firme. A segunda etapa do desafio BH está chegando, hein? 15 quilômetros, né? Isso aí, garoto. Fazer o melhor. Beleza. Fiquei sabendo que esse fim de semana você faz 50. Ah, para com isso. Aí eu não sei se é quilometragem ou idade. Quilometragem. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vitor, beleza. Então, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre testes físicos, né, e como controlar os níveis de intensidade. Você que tem bastante experiência, já atuou em outros países, né, com essa parte de avaliação física, de treinamento. A gente sabe que quando a gente fala em teste físico, a gente tem um espectro muito grande, né? A gente pode ter testes bem simples que podem ser legais para o nosso dia a dia, até testes bem mais sofisticados, né? Um patamar mais avançado, com uma estrutura um pouco maior, né? Em grandes equipes de atletismo, de corrida ou de outros esportes, né? Primeiro eu queria te perguntar assim, qual que é a importância que você vê em fazer testes, fazer avaliações físicas antes de iniciar um treinamento? É importante ou não fazer essas avaliações? Ó, Gabriel, as avaliações físicas são primordiais, né? É onde tem ali uma base que o nosso atleta se encontra naquele período para que ele possa avaliar se ele vai progredir para que ele possa ter um patamar melhor, gerando um melhor condicionamento físico. Então, eu considero que tanto a avaliação física como as reavaliações, elas são muito importantes, né? Porque o que acontece é que após a sua avaliação, essa pessoa entra num padrão de treinamento e depois a gente tem que fazer uma reavaliação para saber como que está seguindo essa progressão dele, né? Então, é fundamental. Não estou te escutando, Gabriel. Me ouvindo? Agora Sim? Agora Uma coisa que eu costumo dizer é, para eu melhorar o meu atleta, né, para ele melhorar o condicionamento dele, é importante que eu saiba quais são as deficiências dele, né? Então, entendendo essa primeira avaliação, opa, esse cara aqui tem um condicionamento aeróbico baixo, ou tem um nível de força baixo. Então, para eu melhorar, né, para eu traçar meus objetivos, minhas metas, montar um planejamento, é importante que eu faça essa avaliação antes, né? Verdade. E essa avaliação ela vem em vários, tem vários tipos de testes, né, que são realizados principalmente para a corrida. Eu gosto sempre de falar em alguns simples para que a gente possa evoluir a nossa corrida, para como chegar num quadro de intensidade, evoluir com os tipos de treinamento que a gente tem, né? Então, a gente tem teste ergométrico, né? Através de um teste para
E além da capacidade máxima ali, é feito também se há alguma anomalia, teste ergométrico, teste de escama, né? Para que a gente Uhum. tenha um pouco melhor sobre a condição física dessas pessoas. Né? Temos outros tipos de testes que são um pouco mais fidedignos, né? Que é o teste espirométrico, né? Para quem não sabe, é um teste de máscarazinha, onde avalia o consumo de oxigênio através de fontes gasosas, de gases, que ele me dá um consumo de oxigênio máximo, e assim a gente tem um teste um pouco mais fidedigno que o ergométrico, que trabalha dentro da lactato, é feito através de respostas tiradas. Pode. Só uma coisinha. Eu não sei se é o meu áudio ou o seu, tá dando uma picotada. Quem tá assistindo a gente aí, comenta só pra gente saber se o áudio tá rolando legal ou se só eu que tô ouvindo o Vitor cortado. Porque às vezes só eu e meu áudio tá legal pra todo mundo. Quem tá assistindo aí, Carolina que entrou, Cristiano, manda pra gente. E se quiser mandar perguntas, pode mandar aí também nos comentários. Já vi que a Carol já mandou algumas lá no Stories que a gente publicou. Quem quiser vai interagindo, vai mandando as perguntas e a gente vai respondendo. Uma coisa que eu costumo... acho que é você, Vitor, tá com o áudio um pouco ruim. Eu tô Talvez tentando a capinha... aqui, mas deixa eu só... Aí, agora acho que melhorou. Melhorou? É. Então tá. Eu vou falando aqui um pouco e aí você vai me controlando aí, Gabriel, porque pra mim tá tudo ok, beleza? Beleza. Mas Uma coisa que eu costumo falar também é, tipo assim, é importante, quando a gente quer medir alguma coisa, né, fazer algum teste, a gente tem que, para escolher o melhor teste, a gente tem que saber qual capacidade a gente quer medir, né? Então, no nosso caso aqui na corrida, a gente quer medir a capacidade aeróbica da pessoa. Então, eu tenho que buscar um teste que avalie a capacidade aeróbica adequadamente. E aí tem esses testes que você deu exemplos que eu acho legal você repetir aí pra gente. Fala de novo, Gabriel, da pergunta, porque cortou, desculpa. Repetir os testes que você falou pra gente. Bora lá. É o seguinte, nós temos o teste ergométrico, que é um teste que é feito para avaliação da capacidade aeróbica, capacidade máxima, e a gente também detecta as anomalias que pode acontecer ali, né? É um teste que a gente chama de teste de esforço, que é o mais comum para todos, né? Quando a gente pede uma pessoa para fazer uma avaliação de teste físico, primeiro que a gente pede é que ele faça esse teste ergométrico, tá? Esse ergométrico, só para contextualizar, é aquele tradicional que todo médico pede quando vai fazer um check-up, vai no cardiologista. É esse teste que é o ergométrico, né? Isso. E ali a gente consegue detectar, a gente já teve aqui dentro da BH Reis pessoas com problemas, por exemplo, de pressão arterial, né? Que não sabia e com um teste físico realizado dessa forma, detectou e aí ele entrou num procedimento primeiro para controle dessa pressão e depois ele foi levado a um treinamento adequado para ele. Então, ele é fundamental para todas as pessoas, não só quem corre, cara, mas durante o ano aí, fazer um teste desse é fundamental. Nós temos os mais diretos, né, que são o espirometria, que é feita através de uma máscarazinha, né, que é uma troca de gases que serve para a gente avaliar o consumo de oxigênio e através dele a gente tem aqueles limiares que são tão famosos aí, que a gente consegue detectar para que a gente possa fazer as intensidades adequadas para o tipo de treinamento. Isso. O ego espirométrico é aquele que é muito comum em clubes de futebol, a gente vê, o pessoal coloca uma máscara, e aí essa máscara, ela capta ali quanto de gás carbônico você está expirando, né, colocando para fora. E ali ela mede a sua capacidade aeróbica e os limiares, que é uma coisa legal que a gente vai comentar para frente também, né, Vitor? Verdade, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, como fazer esse quadro de intensidade para os treinamentos, né? Para os tipos de estímulos diferentes que a gente está.
Mas voltando aqui nos testes, nós temos teste de lactato para que a gente possa avaliar o limiar dessa pessoa. É feito através de um sistema de sangue, onde a gente tira sangue do dedo, né? Ou da orelha. E aí, principalmente da orelha, né? Eu já vi também em dedo. Tem dedo também. E com isso a gente consegue avaliar e calcular as intensidades dessa pessoa, né? Fazer com que ele entre os estímulos certos aí para que possa ser avaliado. E tem os indiretos, né? Que a gente consegue fazer através de testes de campo, que a gente fala, que são os que mais a gente utiliza atualmente para corrida é o teste de 3.000 Os mais práticos, né? Os mais práticos, né? É o 3.000 quilômetros e 2.400. Hoje na Bega Race a gente utiliza o 2.400. Como que é feito ele? Muito, né? Muito. Como que é feito ele? A gente pede a pessoa para correr essa quilometragem o mais rápido possível e com a média da velocidade dele a gente consegue produzir as intensidades adequadas para cada quadro de intensidade, para cada estímulo que a gente quer dar para essa pessoa. Então, ele é mais simples, ele é mais fácil da gente fazer as reavaliações físicas também, para que a gente possa ter o controle dessa progressão dessa pessoa, né? E ele é um teste, assim, universalmente difundido, né? Ele é um teste utilizado aí para concurso público. Então, ele é um teste muito utilizado. E esse teste 2.400, como o Vitor falou, né? A ideia é você correr essa distância, que são 6 voltas numa pista de atletismo, no menor tempo possível. E ele é uma adaptação do teste Cooper, né? Que é um teste mais famoso, assim, talvez, lá dos anos 60, 70, né? Tudo começou naquele teste de Cooper, onde a pessoa corre 12 minutos. Corre a maior distância em 12 minutos. Então, são testes próximos, né? O teste 2.400 e o teste de Cooper. A gente utiliza os 2.400 por normativa, por ser mais prático de realizar no nosso dia a dia, né, Vitor? Verdade. E outra coisa também, é mais fácil do nosso atleta ele entender como funciona, né? Porque ele tem que adaptar ali também, fazer com que aquele teste seja realmente ao perfil daquela pessoa, para que a gente possa ter um dado ali interessante para essa evolução, né? Para esse início dessa pessoa e a evolução dessa pessoa, né? Existem, inclusive, outros testes mais simples, né? Para quem não tem condição de correr, existe o teste de caminhada, né? Que são 1.600 metros caminhando o mais rápido possível. Existe teste aeróbico no caixote, onde a pessoa sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce um caixote ali num ritmo sincronizado ali, e aí baseado na frequência cardíaca, estima a capacidade aeróbica dela, né? Então, testes são vários. A gente na Bega Race utiliza os 2.400 para ser algo específico, né? Então, como a gente está trabalhando com a corrida, a gente utiliza um teste onde a pessoa está correndo, não é um teste em bike ou um teste em caixote, é um teste de corrida mesmo, e por ser bem prático de fazer, por isso ele é altamente difundido e bem utilizado. E uma coisa legal é que a gente associa o resultado desse teste com os nossos níveis de intensidade, né? Verdade. E com esses testes, a gente consegue detectar os níveis de intensidades e assim a gente consegue fazer com que os treinos sejam adequados conforme o planejamento dessa pessoa, né? Lembrando que a gente falou um tempo atrás sobre macrociclo, né? Sobre períodos de treinamento base, sobre treinamento pré-competitivo e competitivo. E aí entra também os estímulos diferentes dentro desses períodos, né? Onde a gente, na fase específica, por exemplo, pré-competitiva, a gente trabalha altas intensidades. Como na fase de base, a gente trabalha com baixas intensidades e assim vai. Gabriel, mas é importante a gente falar também que durante o percurso do treinamento, as reavaliações físicas elas são fundamentais. Com certeza. E aqui na Bega Race a gente trabalha muito com o tempo run, né? Juntamente com esse teste 2.400, a gente costuma fazer o tempo run também, né? E aquilo para quê? Para que a gente possa já criar uma meta para os nossos atletas de ritmo para a prova que ele vai estar realizando, né? É muito importante fazer as revelações para a gente ver se o treinamento está dando resultado de fato, né?
Pode ser, por exemplo, que a pessoa está treinando, e depois repete o teste depois de 4 meses e não evoluiu nada. E aí, opa, então tem alguma coisa errada com esse treinamento. Vamos direcionar para um outro jeito. Então, é muito importante essas reavaliações, né? Verdade. E chega um certo momento também, cara, do treinamento, que o ganho ali, ele acaba sendo reduzido, né? O processo de ganho, no início, ele é muito mais rápido para todos, né? Que ganham condicionamentos muito acelerados. E depois ele começa a cair em um pouco mais difícil, né? Vamos colocar assim, mais difícil de ganhar. Se a gente não faz essas avaliações, é bem provável que a gente não vai conseguir, né, fazer com que essa pessoa progrida ou na velocidade dela, principalmente, né? É uma questão de treinabilidade, né? A pessoa, quanto mais sedentária, qualquer coisa que você fizer com ela ali já vai gerar uma adaptação boa, né? Agora, se essa pessoa já é muito bem treinada, para ela melhorar ainda mais, aí o treinamento tem que ser muito mais refinado, né? E em relação a essas reavaliações, de quanto em quanto tempo você gosta de fazer? Eu costumo fazer com os atletas entre 4 e 4 meses, tá? Mas depende, também nós temos aqui o processo, por exemplo, de uma pessoa entra numa meta de uma maratona. Então, eu costumo fazer em 4 meses, mas chega a eu fazer o tempo run com ela, de 10 quilômetros. O que é o tempo run? Para quem não sabe. É o tempo que a gente pede em cima de um teste de 10 quilômetros, que ele faça o máximo. E aí a gente, para que serve isso? Para a gente estimar, na verdade, o ritmo dessa pessoa para que a gente possa já criar uma meta para esses 42. Ou para 21, né? Que a gente faz com 10 quilômetros. E para menos distâncias, como 10 quilômetros, a gente costuma usar o trade de 5 quilômetros, né? Tempo bom. É um treino contra relógio, né? A pessoa tem que fazer no menor tempo possível uma determinada distância, né? Isso. E aí isso traz para a gente uma base para que a gente crie uma meta para o dia da prova, né? Para mostrar para ele uma segurança onde ele está, e criar uma estratégia de como vai ser a prova. Porque não é impossível pensar em termos de treinamento, chegar no dia da prova e correr de qualquer jeito, né, Gabriel? Vamos lá, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. Não existe isso. Vamos lá que vai dar certo. Eu dormi melhor hoje, vou correr mais. Não funciona assim um treinamento, né? Então a pessoa tem que saber onde ele está e como ele vai executar, né? Agora eu vou te contar uma coisa legal que eu tenho o hábito de fazer. Não sei se você tem o costume de fazer isso com alguns atletas, eu também não faço com todos. Eu vi que a Carolina Nagá entrou, até apareceu, e eu já lembrei que eu fiz isso com ela em alguns treinamentos. Que é o seguinte, a pessoa termina um ciclo de treinamento ali no período competitivo, ela tem a prova-alvo dela, no caso, fiz a meia maratona tal ou a maratona tal, e na semana depois eu já aplico um teste, mesmo sabendo que essa pessoa vai iniciar um período de transição. Então, exemplo, tem a volta da Pampulha no início de dezembro. Passa a volta da Pampulha, eu aplico um teste 2.400, essa pessoa vai ter um mês de dezembro um pouco mais light, vai treinar menos, mais descanso ali o período de transição, e aí ela volta em janeiro. E aí em janeiro eu aplico um novo teste, 2.400. Eu tenho costume, às vezes, de aplicar esse teste depois do período competitivo para chegar lá em janeiro e ver o quanto essa pessoa piorou nesse período que ela ficou sem treinar ou treinou menos. Em alguns casos eu já vi que nem tem pior. Às vezes essas 3, 4 semanas que a pessoa treina mais leve, ela até melhora em janeiro. É até uma supercompensação positiva ficar um tempo sem treinar, né? Verdade. Eu acho interessantíssimo dessa forma que você faz, porque faz com que a pessoa também não perca tanto, né? Então, você está fazendo um teste ali, fazendo, olha, você não pode piorar tanto, porque a transição, né, a fase de transição, ela é importante para que o atleta descanse, mas ele não pode ser do ponto zero, né, cara? Ele não pode estar lá do zero de novo, porque o processo é muito mais lento e mais doloroso, né? Então, ele não pode perder em um mês o que ele ganhou nos outros 11, né? Não pode, né, cara? Não pode. E aí é fundamental que ele treine com intensidades mais reduzidas,
e que esse teste, depois que é realizado, é isso aí. Quanto mais próximo ele tiver desse teste, mais descansado, a produção é maior depois, né? Então, é assim, Com certeza. é muito bacana o que você faz. Eu costumo fazer um pouco diferente. Eu gosto que a pessoa descanse a idade, mas quando ela volta, eu costumo dar uma semaninha para que ela possa adaptar de novo e assim fazer um teste físico. Uhum. Entendeu? E para quê? Porque E aí eu nessa sei que ela vai questão... perder, provavelmente. Dependendo do aluno que eu tenho, do atleta, ele vai perder muito, porque eu sei que ele está numa fase tão conturbada. Então, às vezes, não dá para fazer esse teste com ele no Uhum. início, entendeu? Então, eu espero uma semaninha, 2 semaninhas a mais ali, dependendo, e aí sim eu faço o teste, porque aí eu sei que ele vai conseguir atingir uma velocidade, uma intensidade que realmente o teste pede, entendeu? Uhum. E aí nessa questão, muita gente vem aí perguntando assim, qual que é o melhor teste? Eu preciso fazer o ergo espirométrico para correr uma maratona? Tem o teste que é melhor que o outro? Tem testes que eu digo que são mais completos, né? Que é o caso do ergo espirométrico. Mas se todo mundo tem que passar por esse teste mais sofisticado ou com esse 2.400 na prática a gente consegue bons resultados? Ou, através da experiência que eu tenho, né, com a BH Race aí desde 2005, cara, esse teste de 2.400 a gente realiza com os testes, com as reavaliações físicas nesse teste e com o tempo run que a gente produz aqui, a gente consegue resultados bem próximos do que a gente precisa para o nosso atleta trabalhando individualmente, entendeu? Então, assim, Uhum. são testes fáceis de aplicar e que a gente consegue dar sequência nesses testes, né? Porque não adianta eu fazer o ergo lá no início e depois não fazer as reavaliações físicas. E ele tem um valor nisso aí, né? Então, então fica mais fácil para a gente e a gente tem boas respostas em relação a isso aí também. Uhum. Tem gente perguntando aí quanto custa um teste ergo espirométrico, né? Assim, numa clínica de cardiologia, numa clínica de medicina do esporte, é um teste, é uma avaliação aí que pode chegar a custar uns R$ 250, algo nessa faixa, né? Então não é um teste É verdade. barato, é um teste A que gente é não bem tá, restritivo. a gente aqui não tá como que fala? Falando que um é melhor que o outro, né, Gabriel? A gente sabe que Aham. o ergo é mais completo, ele é mais fidedigno em relação a isso, mas a gente tem que ver também o processo de reavaliações físicas, né? Por ele não ser Uhum. um teste barato, né? Então, E com os testes de campo a gente consegue resultados excelentes também, né? Então não tem essa, eu sou obrigado a fazer um teste mais sofisticado se eu quiser correr uma maratona. Então, assim, para a gente medir o condicionamento, com testes simples a gente consegue, beleza? consegue. Isso aí. Legal. Quem tiver mais pergunta aí, vai mandando, a gente vai tentando responder. E aí, Vitor, uma coisa legal que a gente desenvolveu na BH Race foi tentar associar os resultados desse teste 2400 com os nossos níveis de intensidade, né? Aqui na BH Race a gente gosta de trabalhar com 4 níveis, que a gente chama de leve, moderado, forte e muito forte, né? E aí esses 4 níveis, eles estão associados a essas questões fisiológicas, né? Ao limiar anaeróbico, ao VO2 máximo. Vamos falar um pouquinho sobre isso ou você quer falar um pouquinho mais sobre os testes ainda? Não, vamos falar sobre isso. Eu acho que o teste ele vem para que a gente tenha um padrão ali, um conhecimento inicial do nosso atleta. Baseado nisso, a gente trabalha em cima dos quadros de intensidade, né? Das faixas de intensidades. Hoje na BH Race a gente trabalha no leve, moderado, forte e muito forte, que mostra o que o leve mostra o condicionamento, vamos falar o condicionamento aeróbio, é onde a pessoa entre o leve e o moderado estaria fazendo os seus treinos longos, né? Mais contínuos e longos, né? Sim. O moderado para forte
é onde a gente trabalha as intensidades linear anaeróbio. Aeróbio tá dando, parece que congelou, Gabriel. Pode continuar. Acho que foi minha imagem que caiu. Tá me escutando, Gabriel? Sim. Melhorou agora. Aí, no moderado, no intensidade moderada, a gente trabalha ali um pouco abaixo do limiar, e no forte a gente trabalha no limiar anaeróbio. Lembrando que essa capacidade aí é uma capacidade predominantemente falando, que a gente utiliza para médio e fundo, né? Pessoas que correm 10 quilômetros para cima. E é onde que a gente consegue melhorar esse sistema também para que a gente possa estar bem mais veloz e tolerando um pouco mais a fadiga muscular, né? A tolerância ao ácido lático ali. E aí a gente tem um muito forte que a gente trabalha com velocidades, né, cara? Capacidades maiores de VO2, né? Para esse consumo de oxigênio. Beleza. Então vamos dar uma recapitulada e falar mais aprofundado agora, assim, né? Quando a gente pega o leve, o ideal é que a gente pensa assim na questão fisiológica, o leve a pessoa está sempre abaixo do limiar ali, uma zona de conforto, né? A pessoa ela não precisa ficar muito ofegante durante um treino leve, né? E essa intensidade leve ela é usada ou nos treinos regenerativos, né? Naqueles pós-treino de choque, ou então é uma velocidade próxima ali do seu treino longo, né? Muito longo, de longas distâncias, que seria o leve moderado, que é uma intensidade onde a pessoa não pode ficar muito ofegante, né? Isso mesmo. É onde a gente trabalha bem a capacidade aeróbica. É estranho, cara, que quando você pede uma pessoa para trabalhar no seu leve ali, num contínuo. Opa, acho que teve Um treinamento mais 10, 12, até mais quilômetros, a pessoa é difícil de entender que ela tem que ficar com a intensidade leve para moderada, baixinha, né? Para o consumo de oxigênio, para ela melhorar essa capacidade de oxigenação muscular. E a gente pega muitas pessoas, né? Com dificuldade de querer manter ali nesse mais tranquilinho, treinando mais levezinho. Ele quer estar sempre no melhor ritmo dele, no melhor ritmo, né? E às vezes passa um pouco disso aí e acaba não melhorando aquela capacidade que às vezes é muito importante, né, para o treinamento. Então o levezinho ali é um leve bem confortável mesmo. E é nessa zona que a pessoa que está buscando emagrecimento, é nessa zona de intensidade que a pessoa queima mais gordura, né, com prolongando o exercício, né. Então utiliza a gordura como fonte energética, né. Isso. Trabalhando mais em termos oxidativo. Em termos oxidativo e fazendo com que ele use mais essa fonte de gordura aí, né? Para gasto de energia, né? Beleza. E aí, quando a gente sobe de nível e pensa na intensidade moderada, a gente está pensando numa intensidade que a gente está associando ao limiar anaeróbico, né? Que foi uma coisa que você falou lá no início. O que significa a intensidade desse limiar para quem está assistindo a gente? É a intensidade onde eu consigo sustentar por maior tempo. Ou seja, é a velocidade que eu consigo fazer um longão. É a velocidade máxima do meu treino longo. Então, por exemplo, se meu limiar anaeróbico está na velocidade ali de 13 km por hora, 14 km por hora, essa é a velocidade máxima que eu consigo fazer um treino de 1 hora e meia, por exemplo, né? Então, o nosso ritmo moderado ele está sempre associado a esse limiar anaeróbico, que é a maior velocidade possível para se fazer um longo, né? E quem busca correr mais rápido, o que essa pessoa objetiva é jogar essa velocidade para cima, né? Tem que conseguir fazer, prolongar o exercício numa velocidade mais alta. E aí entram os nossos treinos naquela velocidade moderada barra forte, né? Que são os treinos de V1, V2, que eu gosto bastante, né, Vitor? A gente na BH trabalha muito com esse limiar, né, cara? Porque a gente vê resultados nos nossos atletas em termos de ganho, de empurrar essa linha de limiar para cima, né? Lembrando, quanto mais
mais próximo a esse limiar anaeróbio, essa linha estiver do máximo do seu VO2, mais rápido você vai ser, certo? E menos fadiga muscular você teria, né? Então, assim... Em longas distâncias, né? Em longas distâncias, falando, né? Então, é fundamental fazer esse tipo de treinamento para que empurre cada vez mais essa linha para cima e que você consiga correr mais rápido e tolerar ainda essa fadiga muscular, né? Então, dando um exemplo na prática, vamos supor, então, que o meu limiar está num pace de 4, que é uma velocidade de 15 km por hora. Então, dando um exemplo. Então, se eu quero correr um pouquinho mais rápido do que isso, o que eu preciso fazer? Fazer treinos intervalados acima dessa velocidade. Então, um pouquinho mais rápido que isso, por exemplo, a 16 km por hora, que seria um pace de 3,45, aí eu faço tiros de 3.000, 2.000 metros, 1.000 metros. Então, séries longas numa velocidade um pouco mais alta do que meu limiar, né? E aí eu vou jogando essa linha para cima cada vez mais, não é isso, Vitor? Isso mesmo. E é importante fritar isso quando a gente faz treinamentos intervalados, que o primeiro tiro, que seja lá, vamos supor aqui que a gente faz 8 tiros de 1.000 metros, de 1 quilômetro, com intervalados de 2 minutos, com um descanso de 2 minutos ativo, ok? E que o primeiro tiro seja igual ao último tiro, em termos de ritmo. Se eu estou lá estimulado a correr a 5 minutos por quilômetro, no primeiro tiro, eu tenho que fazer todos os tiros iguais, com intervalos iguais, ou próximo do que foi realizado. Por quê? Porque não adianta eu fazer o primeiro tiro muito rápido e quando eu for dar a sequência, meus ritmos já estão todos quebrados, né? Então é importante ter esses estímulos bem traçados para que os tiros sejam adequados e os intervalos sejam adequados, para que realmente esse tipo de treino venha a fazer um efeito positivo para você, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, assim, né? Por exemplo, você determina para a pessoa, quero fazer 8 tiros de 1 km no ritmo de 5. Aí a pessoa faz o primeiro a 5, o segundo a 5, o terceiro a 5, depois faz 5 e 10, 5 e 15, 5 e 20, vai só aumentando, né? Então, é importante que essa pessoa mantenha no 5, né? E aí você vai ajustando a pausa às vezes. Vou aumentar um pouco a pausa, mas eu quero que você mantenha o 5. Não deixa o ritmo cair no seu treino de tiro, né? Isso. E outra parte também é a pausa, né? Quando a gente coloca de 1 a 2, de 1 a 2 minutos, é que você possa descansar de 1 a 2 minutos. É claro que alguns tiros você vai precisar de mais tempo para descanso, mas que seja dentro dessa zona de 1 a 2, para que você não venha perder o treinamento em relação ao objetivo traçado, né? Eu gosto muito de trabalhar, cara, junto com isso, com a frequência cardíaca. Como que a gente consegue recuperar juntamente com essa frequência cardíaca? A frequência cardíaca é uma variável que ela se altera muito com várias coisas. Então, aqui na BH Race, a gente não costuma trabalhar somente com a frequência cardíaca, e sim ela atrelada a outro tipo de controle de intensidade. Quando você faz lá os 8 tiros de 1.000 metros lá, com intervalo de 1 a 2 minutos, eu sempre peço aos meus atletas aí que fique de olho na frequência cardíaca nessa fase, para que ele possa descansar no máximo até 130. Não deixar passar de menos de 130, porque aí ele já vai estar descansado o suficiente para começar outro tiro. Legal. Eu gosto de usar o número 120, mas legal isso, eu também gosto, né? Essa pausa vantajosa que o pessoal chama na fisiologia, né? Chega ali próximo de 120, 125, já é o momento para iniciar. E aí a pessoa não tem um tempo fixo da pausa, né? Que, por exemplo, no início do treino, ela vai descer mais rápido. Ela vai chegar nesse 125, 130 mais rápido. No final do treino, pode ser que ela demore mais para descer, porque a pessoa já está mais cansada. Então a pausa ela é ajustada ali individualmente a cada série, né? O que é bem legal, deixa o treino mais individualizado ainda. Isso. E o que acontece também, isso vai depender também do condicionamento físico do atleta, né? Se ele é mais bem condicionado, e falando em termos aí de consumo de oxigênio, a tendência é ele recuperar mais rápido, né? Então faz com que ele recupere mais rápido, que ele saia mais rápido.
né? E é uma forma de a gente detectar também, Gabriel, o fim do treinamento. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente estipula lá 10 tiros de 1 quilômetro. E ele está vendo que naqueles 2 minutos que ele está tendo de descanso, ele não está conseguindo recuperar o suficiente a chegar ali e está vendo que a frequência não está baixando, é o momento, às vezes, de acabar o treinamento, porque já atingiu o objetivo específico do treinamento. Ali para cima, vai acontecer o quê? Muita fadiga, muito estresse muscular, muito estresse psicológico, que às vezes vai levar a pessoa a lesionar, ao ter um overtraining. Então, aí é importante também frisar isso, que juntamente com a frequência cardíaca, com esse tempo de pausa, A frequência cardíaca, ela está atrelada também a vários outros fatores, né? Como o estresse térmico, então se estiver mais quente, com mais sol, questão de transpiração, isso tudo influencia na resposta da frequência cardíaca, né? Então se a pessoa no treino intervalado dela lá, estiver na pausa conversando com alguém, essa frequência durante a pausa não vai baixar. Então a pessoa tem que ficar quieta na dela lá, não pode ficar conversando com o colega não, porque senão a frequência não abaixa e a pessoa não vai para o próximo tiro, né? Tem que tomar esses cuidados com a frequência que varia bastante. E também não sente, né? Porque dependendo da intensidade que tá fazendo aquele treino ali, a pessoa sentar ali é um problema que pode acarretar um problema maior, né? De passar mal ou alguma coisa assim, porque tá indo muito no extremo e levando muito no baixo ali. E isso aí pode, então, é importante também a gente ficar aí atento a isso. Já que a gente está falando desses treinos intervalados, qual que é a sua opinião? Você gosta mais de pausa ativa, mais de pausa passiva? Eu gosto mais de pausa ativa, porque eu tenho melhores resultados em termos de recuperação com o atleta, em termos de oxigenação. Isso foi avaliado com alguns atletas, tá? É importante a gente ir perguntando também. E aí, você se sentiu mais confortável no pausa ativa ou passiva? É claro que a passiva é a melhor, né? Tô ali quietinho. Mas, às vezes, o treinamento, ele não é legal, né? Então, eu prefiro mais o ativo. Existem grandes diferenças por trás, assim, né? Pode parecer uma coisa boba, mas tem diferenças, né? Na pausa ativa ali, acaba que você tem uma remoção mais rápida desses metabólitos, né? Então, se é um treino que acumula muito lactato, fazer uma pausa ativa, dando um trotezinho ou uma caminhada, ajuda a remover esse lactato na musculatura, né? O que pode ser mais interessante do que ficar parado. Ou se é uma pessoa que está buscando emagrecimento, às vezes fazer a pausa ativa, você deixa ali a pessoa queimando um pouco mais de calorias do que se ela tivesse parada, né? Então tem essas vantagens mesmo. Sim, aí a gente avalia junto com individualmente, né? Falando com um atleta. É por isso que a BH Race hoje trabalha individual, porque cada um responde ao treinamento de uma forma diferente, cada um tem uma meta diferente. Às vezes você detecta que o seu atleta precisa ter um emagrecimento, um pouco mais de emagrecimento, mesmo que o foco dele seja correr uns 10 quilômetros em tal tempo. Então, é por isso que a gente individualiza, né, cara? Para que a gente possa ter a resposta certa para os nossos atletas ali, né? São 400 atletas e 400 atletas diferentes, né? Nenhum tem o mesmo treino do outro, nenhum tem a mesma avaliação. Então, os resultados são diferentes, a gente tem que tratar essas pessoas de maneira bem individual, que é o que a gente faz aqui na VH Race, né? E assim, cara, mesmo que eu esteja no mesmo condicionamento físico que você, eu respondo diferente que você. Devido ao seu histórico, a sua genética, a minha genética, o meu histórico, isso tudo vai influenciar ali na resposta do treinamento. Só que a gente tem que... E mesmo que o treino pareça igual, né? Tipo, o meu é 8 tiros de 1000, o seu também é 8 tiros de 1000. Mas o meu é num ritmo tal, o seu é no ritmo X. O meu é com a pausa Y, o seu com a pausa Z. Então tem as minuciosas diferenças que tornam o treino individualizado, né? E faz toda a diferença, né? Individualmente aí para cada um faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Beleza. E aí depois do nível moderado a gente tem a intensidade que a gente chama de forte, né? Que a gente está caminhando ali
para uma intensidade próxima do VO2, né? A gente tem o forte e o muito forte. A gente gosta dessa nomenclatura. E aí são tiros mais curtos, né? Se o moderado forte já era treino intervalado, então o muito forte tem que ser intervalado da mesma forma e séries mais curtas, né? Então são os tiros ali na faixa de até 1 km, né? Você utiliza esses tiros mais curtos com todos os seus níveis de atletas, mais com os atletas que estão preocupados em correr distâncias menores, onde o VO2 é mais importante ali, correr provas de até 5 km, ou até com os maratonistas, você gosta de utilizar esses tiros mais curtos? Eu gosto de utilizar esses tiros mais curtos com todos os atletas, seja ele um maratonista ou seja ele um atleta de 5 quilômetros. Por quê? Porque esse tipo de treino de 600 metros, 400 metros, dá uma potência para essa pessoa da forma que ele acaba ganhando velocidade. Ele acaba sentindo como fala? Ele sentindo mais confortável nas intensidades que quando a gente fala em termos de metas de tempo, né? Quando as pessoas têm tempo. Então, assim, em algum período do meu treinamento, principalmente no específico pré-competitivo, próximo da competição, eu gosto de utilizar bastante os treinos de 600, 400 metros para que essa pessoa possa ter uma melhor resposta da sua velocidade. Legal. E aí essa pessoa depois, quando ela for aumentando as distâncias, ela vai estar até mais habituada, né? Já vai estar respondendo melhor por ter feito esses tiros mais curtos, né? É um tipo de treino que eu também gosto de aplicar a todos os níveis de atleta, independente da distância que ele vai correr, né? Claro que é mais específico para quem vai correr menores distâncias, mas ele ainda assim é um treino muito legal de se fazer para quem vai correr meia maratona, por exemplo, né? Verdade. Eu tenho atletas muito fortes em termos de potência, né, de velocidade, que vamos falar, eles choram para treinar esse tipo de velocidade, porque eles gostam, eles sabem que ali no final faz toda a diferença ele estar adaptado a velocidades mais altas do que eles estão ali treinando, né? E no final faz a diferença. E para quem corre mais longa, ele vai sentir um pouco de conforto, vai ajudar muito ele tentar tolerar um pouco mais aquela fadiga muscular, né? Em termos psicológicos entra também, né? Ser mais forte. Quanto mais exigido no esporte ou no tipo de estímulo que a gente está sendo, a gente não trabalha somente a musculatura, a gente trabalha a cabeça, né? Fazer com que ele segure ali, sentindo dor, sentindo fadiga, aquela coisa desconfortável, isso é fundamental para um corredor de longa distância, né? É mente e corpo, né? Não é só corpo, né? É verdade. Beleza. Então, a conclusão que eu tiro é o seguinte. Então, você tem a sua velocidade habitual para aquela distância que você tem o costume de correr, né? Se você quiser melhorar esse ritmo, essa velocidade, o ideal é que você faça mais treinos intervalados ali numa velocidade um pouco acima daquela velocidade que você tem como objetivo, né? Para sempre ir jogando aquela linha da intensidade, do limiar para cima e conseguir baixar seus tempos nas suas distâncias. Eu costumo falar, Gabriel, que é o momento de sair da casinha, cara. Porque o nosso corpo, toda vez que a gente treina, leva a um estímulo, ele adapta muito rápido, né? Se você continuar a correr 10 km todo dia no mesmo ritmo, ele vai adaptar e você não vai conseguir progredir. Então, a gente tem que sair da casinha. E a gente consegue sair da casinha só com estímulos um pouco maiores, né? Do que a gente está de costume intervalado. De alto. E eu acho que um dos principais erros dos corredores que não correm com a gente, correm sem uma assessoria, é esse, de fazer sempre a mesma distância e não variar o treino, né? Não correr um pouco mais forte, não intervalar o treino. Então é muito importante, quem não tem um treinador ainda, procurar a BH Race, ter um treinador para orientar e ter uma evolução ainda melhor com o treinamento, seja de corrida ou de outras modalidades esportivas, né? Porque, cara, é difícil, às vezes a pessoa que não tem esse controle de intensidade, não sabe
ter essa percepção do treinamento, ele acaba fazendo treinamento sempre em velocidade alta, sempre em intensidade altas, né? E isso acaba prejudicando ele em alguns fatores em termos cardiovasculares e ganho de condicionamento aeróbio, né? Então, assim, pode levar ele a lesionar, a ele ter um overtraining, por exemplo, por excesso de intensidade, não conseguir recuperar o suficiente. Então, é importante saber qual que é o nível, cada nível de condicionamento físico, para que a gente possa criar uma base do que o leve, seu moderado, seu forte, muito forte, para que ele possa evoluir gradativamente e com saúde e com qualidade, né? Legal. E aí a gente falou de um parâmetro mecânico para controle da intensidade, né, que seria o ritmo ou a velocidade. Falou de um parâmetro fisiológico, que seria a frequência cardíaca. E tem um parâmetro psicológico também, que seria a PSE, né, que é a percepção subjetiva do esforço. Como que você associa a PSE à nossa tabela de intensidade, ao nosso quadro de níveis de intensidade? Eu gosto muito de trabalhar o PSE com a percepção subjetiva de esforço com todos os níveis de atleta, desde que ele seja iniciante ao avançado. Por quê? São respostas diretas, né, que eu costumo falar com eles, porque às vezes no treinamento ele está mais cansado no treino ali, ele chegou mais cansado do trabalho, quer dizer, ele foi treinar, ou às vezes ele está melhor para treinar. Então, essa percepção vai fazer com que ele atinja o objetivo daquele tipo de treinamento. Hoje, na BH Race, a gente trabalha a percepção, eu trabalho a percepção da seguinte maneira. A leve, dependendo da pessoa, a pessoa que já corre, por exemplo, é um trote, é onde ela consegue, aquela velocidade no qual, se ela que ela está caminhando firme, se ela começar a aumentar a velocidade de caminhada, ela vai correr. É aquele trotezinho ali, um pouco acima dessa caminhada. Em termos de percepção, eu gosto de falar também que você consegue correr e falar com a pessoa do seu lado tranquilamente. É a percepção. Essa questão da respiração eu acho legal também, né? De estar ofegante ou não, né? A pessoa consegue detectar com mais facilidade, né? Saber, eu estou mais ou não. Por quê? Porque ali ela atinge o objetivo. Olha, eu não posso ficar ofegante, eu tenho que falar com a pessoa do lado. Então, eu estou no caminho certo. Então, ela coloca isso na isso é fundamental. O meu moderado, tudo meu leve. Isso, é o meu leve. O meu moderado é aquela corrida acima do trote, no qual eu posso ficar um pouquinho mais ofegante, mas eu consigo ainda falar com a pessoa do meu lado. Eu não estou naquela dificuldade de fala. Então, aquela percepção que aumentei minha velocidade acima do trote e eu consigo ainda falar com a pessoa. O forte já é diferente. Eu já entro numa intensidade que eu tenho dificuldade de falar com a pessoa ao meu lado. Ou seja, eu já estou numa intensidade no qual eu trabalho velocidade. É importante ressaltar aqui, Gabriel, que às vezes a pessoa, quando está iniciando a atividade, ela está com energia acumulada ali e ela sai para correr. E ela acaba atingindo uma velocidade acima do que ela deveria. Então ela começa a ficar ofegante. Começa a ficar muito ofegante. Então isso mostra que ela está numa capacidade acima do que ela deveria estar ali naquele momento. Então é fácil detectar isso, né? Então se eu fico muito ofegante, já estou passando daquele nível de limiar que a gente acabou de falar, daquele limiar que a nossa ventilação começa a alterar e alterando a minha ventilação, eu estou passando de uma intensidade no qual lá eu não consigo manter mais uma hora de treinamento contínuo, né? Então essa fase de força é isso. E a fase de muito forte é aquela que estou morrendo, eu não consigo falar com ninguém ao meu lado. Preciso parar aqui para puxar um ar, né? Preciso parar. Então essa é muito forte. Então, juntamente com essas percepções do quadro de intensidade que a gente tem para os nossos atletas, juntamente com a velocidade média, as pessoas começam a detectar. E aí eu chego no final do treinamento e falo assim, como que está o seu treinamento? Como que foi o seu treinamento? E qual a percepção subjetiva de esforço que você teve? Que aí eu tenho uma resposta direta dessa pessoa, entendeu? Legal. Bacana demais. Bom, acho que a gente conseguiu abranger, então, o nosso objetivo inicial, né? Que era falar dos testes
e dos níveis de intensidades, né? Tem revistas, outros treinadores, às vezes, que usam 5, 6 zonas de intensidade. A gente gosta de utilizar 4, é mais didático para o atleta, né? O atleta capta melhor qual que são as zonas de treinamento dele. Então, eu acho que funciona bem legal nesse formato nosso aqui na Vega Race, né? O Cris está mandando aí. Hoje pela manhã fiz um treino intervalado progressivo. 3 de 2.500. 3 de 2.500 metros. Com as seguintes parciais. 5 e 12, que é o leve dele. 4 e 41 por quilômetro, que é o moderado. E 4 e 12, que é o forte. Então ele fez um intervalado progressivo, né? 2.500 leve, uma pausa curta, 2.500 moderado, uma pausa e 2.500 no ritmo forte. Show de bola, Cris. Parabéns pelo treino. A percepção dele foi que cada vez está mais correndo no moderado forte com mais facilidade. E é isso mesmo. À medida que você vai intervalando o seu treino, correndo nessas intensidades maiores, vai ficar mais fácil correr direto sem ter que parar numa velocidade maior, né? Isso mostra também, Cris, que o seu limiar ali, a sua linha, ela está subindo. Você está conseguindo detectar que o seu forte ali já está ficando um pouco mais confortável do que seria. E aí você consegue prolongar essa distância, esse tempo de descanso, sem fadigar tanto. Isso é uma percepção muito legal. O que era o forte dele há 3 meses atrás, daqui a pouco vai ser o moderado dele já, né? Então está evoluindo bastante. Legal, e essa é a ideia do treino. Essa é a ideia do treino e é o que faz com que a gente tenha essa resposta, porque o feedback, né, é fundamental. O que o Cris está fazendo aqui, com certeza ele fez isso, mostrou isso para o treinador dele. E essa conversa com o treinador, ele é fundamental, né, Gabriel? Demais. Um alinhamento ali, né? Porque isso é fundamental para que a gente possa reajustar adequadamente para cada um. Não, beleza. O pessoal vai pegar no pé que aí vai ter que mexer no seu quadro de intensidade, hein, Cris? Vamos ver a Luciana. A Luciana falou, estou conseguindo fazer os treinos longos sem andar. Muito feliz. E isso é muito legal, né? Então, no início, quem fazia só caminhada, começa ali o intervalado, né? Corre alguma distância mais curta, corre 2 minutos, pausa. Corre 2 minutos, pausa. Corre 2 minutos, pausa. Até o dia que vai estar conseguindo fazer direto, emendando esses 2 minutos no outro sem ter que parar. Parabéns demais, Lu, pela sua evolução. Com pouco tempo de BH Race, a Lu deve ter uns 3, 4 meses que entrou na nossa assessoria e já está voando, não perde treino nenhum. Gabriel, e é interessante tocar nesse assunto que o quadro de intensidade, ele não é congelado, né, cara? Ele é reajustado toda vez que a gente faz um teste físico, a reavaliação física, e mostra o quê? Opa, esse atleta nosso melhorou em termos de condicionamento físico. É a hora de mexer nesse quadro de intensidade dele. E assim isso. A cada teste de 2.400, a gente dá uma refinada maior nesse quadro de intensidade, né? Verdade. E é fundamental, né, cara? É legal demais ver os resultados, né, cara? É muito bom. É prazeroso pra gente, como treinador, ver o pessoal evoluindo, né? É bem legal. É muito. Beleza. Turma, estamos chegando no nosso final. Já temos aqui 55 minutos de live quase. Vamos ver as últimas perguntas. Marconi, eu tenho muita dificuldade em aumentar a minha velocidade. O que fazer? Então, uma sugestão para aumentar a velocidade nas distâncias mais longas é fazer os treinos intervalados, né, aqueles treinos de V1, que seria uma velocidade um pouco maior do que a sua velocidade do longo. Então, treinar um pouquinho mais rápido do que seria o seu longo e aí intervalar os treinos. E aí, nossa equipe de treinador está aí para te ajudar nisso. Marconi está treinando agora com o Felipe Biancardi, então tem certeza que vai evoluir aí, né? Essa dificuldade, pode ser que a pessoa tenha essa dificuldade, estagna um tempo num patamar ali, mas uma mudança nos treinamentos vai fazer ela tomar um caminho de melhora, né? É importante variar a carga, não ficar sempre na mesma carga, né? É isso aí. E juntamente com o treinador vai adequando, né, cara? E assim vai chegando ao melhor dele ali, né? Beleza. A Lu mandou ali, tem 3 meses, né? Que ela começou a treinar, 2 anos começou a correr, legal demais. O Cristiano fez uma pergunta sobre hidratação, Vitor. Vou mandar essa para você responder. Foge um pouco do nosso tema, mas eu acho que é legal. A gente está com uns minutinhos aqui ainda.
Qual é o ideal da hidratação? Não hidratar durante o treino interfere no desempenho? Interfere. Por quê? Porque se você tá ali, imagina você passando o dia todo ali sem beber água, em termos de... E ali, com certeza, você pode estar num processo de desidratação muito grande, né? Porque isso vai influenciar no seu treinamento, né? Então, assim... Todo exercício que a gente suga, né, a gente está perdendo líquido, né? Então, a gente tem que repor isso de alguma forma. Isso. E às vezes, cara, é onde a gente abaixa a nossa temperatura também, né? No treinamento. Por exemplo, tem dias que está mais úmidos, tem dias que está mais secos. Quando está mais úmido, você não consegue fazer a troca gasosa, a troca de temperatura ali, né? Porque a troca de temperatura do calor, né? É com a evaporação. Se você não evapora, você soa demais, olha o tanto de água que você está perdendo ali. Isso, em termos fisiológicos, né, de neuromuscular, isso atrapalha muito e faz com que o seu desempenho caia, né? Então é fundamental hidratar sim. Uma coisa que a gente pode analisar, tipo assim, precisa ser Gatorade? Precisa tomar Gatorade? Às vezes não, necessariamente não. Só com água você já consegue repor, o que é legal. Então, às vezes o pessoal fala, quando for com uma bebida isotônica, só 1 hora depois, 1h10 de atividade. Se o treino é mais curto, só água é o suficiente. E aí essa questão que o Vitor falou, né, da evaporação, ela é muito importante. Se você está numa prova e está com dificuldade de transpiração, o bicho está pegando, questão de umidade, de calor, é muito importante que você não limpe o suor que está no seu corpo. Não seque essa água do seu corpo, porque isso vai dificultar ainda mais. O ideal seria fazer o contrário, né? Jogar a água e deixar essa água evaporar, porque aí quando ela evapora, abaixa a sua temperatura interna, abaixa a sua frequência cardíaca. Se você se seca, tira esse suor da testa, suor do ombro, você dificulta essa troca de calor e superaquece, fica mais quente ainda. Então é uma dica importante. Está no meio de uma prova, não se seque. Pelo contrário, jogue mais água e deixe evaporar normalmente. Ótimo. Beleza, então, Vitor. Fechamos por aqui nosso segundo episódio do Bate-Papo Técnico. A gente vai disponibilizar esse vídeo aqui na íntegra, agora mesmo, logo na sequência, no nosso IGTV. Quem aí assistiu, gostou, chama um amigo para assistir também. Vai ficar disponível aqui no nosso feed, no nosso IGTV. Traz um colega para acompanhar e traz a turma também para treinar com a gente na VH Race. Somente vocês que já são atletas, conhecem o nosso trabalho, sabem os nossos resultados, vem treinar com a gente também, beleza? Querendo todo mundo ativo. E aí as provas retornando, o pessoal já voltando a correr com mais tranquilidade. Tenho certeza que vai ser benéfico para todo mundo. Isso aí. Fechou, Vitor? E caso tenha Vamos mais marcar a perguntas, próxima. né? Caso tenha mais perguntas aí, pode também nos procurar, né? No direct aí que a gente pode mandar em direct, pode deixar no comentário. Fica à vontade, pode procurar os treinadores. A gente está aqui à disposição da turma para acompanhar. Grande abraço. Até a próxima, então. Beleza, então, Vitor. Um abraço. Valeu demais. Valeu a presença de todos. Um abraço.